Olá, eu sou Rogério Nezer e esse é mais um vídeo desmistificando as doenças vasculares. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da trombose venosa profunda. Inicialmente, o que é uma trombose? Você sabe exatamente o que é uma trombose? Trombose é a formação de um coágulo, de um trombo, e que vai obstruir um vaso sanguíneo. A trombose pode ser tanto venosa quanto arterial. Nosso tema de hoje, como eu disse, é a trombose venosa, que acontece, portanto, nas veias. Quais são as causas da trombose venosa? Bem, a trombose venosa, fundamentalmente, é uma doença relacionada a pacientes hospitalizados. Então, se eu for comparar em termos numéricos, é muito mais frequente em pacientes internados do que pessoas que vivem fora do ambiente hospitalar. E para falar sobre causas da trombose, primeiro eu tenho que falar a respeito de alguns fatores que nós chamamos de fatores de risco para a trombose venosa. Então, quais são eles? Primeiro, é a imobilização que esses pacientes internados geralmente estão, na condição que esses pacientes internados geralmente estão. Então, se o paciente está internado no hospital, ele está lá para receber o tratamento. Então, habitualmente, ele está acamado. Uma outra causa de trombose venosa é a imobilização, por exemplo, quando um paciente tem uma fratura ou tem um entorse de pé, de tornozelo, enfim. Então, esse tipo de mobilização também é um fator predisponente à trombose venosa profunda. Outra causa, o uso de pílula anticoncepcional, principalmente aquelas pílulas que são de dois tipos de hormônio, estrógeno mais progesterona. Então, mulheres que usam pílula anticoncepcional têm um risco maior de desenvolver a trombose venosa profunda do que aquelas pessoas ou aquelas mulheres que não estão usando pílula anticoncepcional, principalmente se essa mulher é fumante. Então, cigarro e pílula não combinam de forma alguma. Então, a pílula já é prejudicial. Se a mulher é fumante, pior ainda. Câncer também é um outro fator que está relacionado a um fator de risco para a trombose venosa profunda, principalmente nos pacientes que foram operados e nos pacientes que eventualmente estejam recebendo quimioterapia para o tratamento. Existe também alguns pacientes ou algumas pessoas que, embora não tenham nenhum fator de risco conhecido, elas acabam desenvolvendo a trombose venosa espontaneamente. Então, são pessoas que muito provavelmente têm um defeito genético na formação dos fatores de coagulação ou dos fatores anticoagulantes que essa pessoa precisa, e isso pode então determinar uma trombose venosa. A trombose venosa ela pode se manifestar de uma forma muito intensa ou pode se manifestar praticamente sem sintoma algum. Então, dentro desse espectro existe uma variabilidade muito grande, mas comumente os pacientes, as pessoas que desenvolvem trombose, elas apresentam dores nas pernas. Essas dores geralmente elas são progressivas. É uma dor que vai aumentando durante o primeiro, segundo dia após o início dos sintomas, e geralmente essa dor é acompanhada de inchaço também nas pernas. Então, esses são os dois principais sintomas da trombose venosa. Uma vez que se suspeita da trombose venosa, para que se faça um diagnóstico adequado, é necessário que se faça um exame complementar. E o principal exame que nós fazemos hoje em dia é o ultrassom com Doppler dos membros inferiores, que é onde geralmente se manifesta a trombose. Então, esse é um exame indolor, não invasivo, não precisa nenhum preparo. Então, é um exame muito simples e em mãos de pessoas que estão habilitadas, ele é muito fiel, ele é muito sensível para que se faça o diagnóstico. Tratamento da trombose venosa. Uma vez feito o diagnóstico, como é que eu vou tratar? O tratamento clássico é feito através de anticoagulantes, ou seja, são medicamentos que vão diminuir a coagulabilidade sanguínea do nosso paciente, e isso vai dar a chance que o próprio organismo vá dissolvendo o coágulo. O tratamento geralmente ele é feito por um tempo que varia de 3 a 6 meses, eventualmente até mais tempo do que isso, dependendo da manifestação, dependendo da causa
da trombose venosa profunda, mas o paciente habitualmente ele precisa tomar pelo menos 3 meses de anticoagulante para que se tenha um resultado satisfatório do tratamento. Qual é a grande preocupação ao se suspeitar ou se fazer o diagnóstico da trombose venosa profunda? A grande preocupação é que a trombose venosa ela pode dar um problema, ela pode dar o que nós chamamos da embolia pulmonar. O que é isso? É o deslocamento de um coágulo que geralmente está nas pernas, e esse coágulo, se porventura ele se desloca da veia de onde ele teve origem, o único trajeto que ele vai poder seguir é o trajeto da circulação e vai impactar, vai parar na circulação pulmonar. Isso pode ser, então, uma coisa muito complexa, uma coisa muito grave que eventualmente pode levar a pessoa à morte. Tá? Existem também variações muito grandes com relação aos sintomas da embolia de pulmão, que pode ser assintomático, ou seja, a pessoa não sabe, nem tem manifestação alguma da trombose venosa, e pode ser um quadro muito grave, que ela tem já complicações sérias, chegando até o risco de morte. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se porventura vocês quiserem saber mais, existem outros artigos no blog a respeito da trombose. Eu convido vocês a consultarem o blog para poderem esclarecer as demais dúvidas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e até o próximo.